Evangelho de João, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Reverentemente a palavra do Senhor, leiamos o texto sagrado que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como já sabemos, o Evangelho de João, ele é um evangelho escrito no finalzinho da vida de João. Mas Deus guarda com tanta aptidão e tanto interesse esse evangelho, que João, quando começa a descrever, ele tem algo muito particular de plena intimidade com Jesus, o qual os outros evangelhos não têm. Mas esse evangelho, ele traz esse conceito de uma ação bem profunda de intimidade. Intimidade com quem? Com Jesus. E João tinha essa percepção. E ele, quando escreve isso, ele quer passar para a igreja justamente um fortalecimento de uma poderosa ação de identificação com Deus. Nada mais pode resumir essa identificação com Deus do que a ceia do Senhor. Nada mais. Porque a identificação com Deus, ela vai respaldar justamente o nosso envolvimento com o corpo dele, que é a igreja. Esse pedaço de pão, ele chegou aqui como um pedaço de pão, nós vamos nos alimentar e ele vai ser um pedaço de pão, e nós vamos embora e ele vai continuar sendo um pedaço de pão. Não vai haver nenhuma metamorfose, não vai haver nenhuma transformação. Não cremos na transubstanciação, como a Igreja Católica assim o propaga, de que a hora que é abençoado a mesa, o pão se personifica no corpo de Cristo. Seria uma ignorância total. Não estou taxando eles de ignorante, mas como é que eu vou botar minha fé, aludir a obra de Deus a um pedaço de pão, se Deus disse que o seu corpo daria por nós, para que nós todos fôssemos um só pão? Ele estava usando o símbolo de partilhar da mesa, do sustento diário, do envolvimento de estar próximo todo o tempo. Ora, quando é que a gente divide refeições? Eu sou muito amigo do Yuri, do Ricardinho, do Alan, mas eu não almoço com eles todos os dias, eu almoço. Tomo café com vocês? Durmo na mesma cama? Não dá. Mas sou amigo deles. Mas não compartilho das mesmas coisas. Há uma diferença. Mas quando o Senhor Jesus traz o pão e o cálice, Ele está dizendo, igreja, nós somos uma família. Agora, eu, Janice e João, tomamos café todo dia. Almoçamos todo dia. Jantamos todo dia. Acaba o culto, nós vamos para casa. Dormimos, acordamos amanhã juntos. É isso que significa essa identificação com o Senhor. Mas Jesus está aqui esclarecendo algo profundamente relevante, dizendo, gente, se vocês não entenderem que eu sou a videira, sou eu que ligo vocês, ainda que vocês sejam galhos lindos, não tem valor nenhum, porque sou eu que sou a substância pura que pode unir vocês, para que vocês sejam um só. E se vocês estiverem unidos em mim, assim como eu estou unido com meu Pai, então tudo que vocês fazem, eu faço junto com vocês. É como se eu estivesse fazendo. Olha, eu sou a videira, Jesus disse. Eu posso produzir, mas eu escolhi dar a dádiva dos ramos florescerem e terem os frutos.
Qual é a glória de uma videira? Sim, a glória de uma videira é aquela parreira cheia de cachos de uvas lindas. Ninguém fica dizendo que tronco maravilhoso dessa videira, olha que folhas lindas. Todo mundo olha para os frutos. E Deus disse que se nós estivéssemos juntos, nós teríamos os frutos. E isto é a glória do Senhor. E Ele deu essa glória, sabe para quem? Para mim. Para eu compartilhar com quem? Com vocês. Qual é a alegria do agricultor? É olhar para a videira e vê-la cheia de frutos. Por isso ele diz, meu pai é o agricultor. Por quê? Porque a glória de Jesus era fazer com que o pai se alegrasse em todos os feitos. E o pai não foi uma nem duas, mas várias vezes rompeu o céu. E disse de lá, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, a ele ouvi, este é o meu filho amado. Ouçam atentamente ele. Por quê? Porque os olhos do bom agricultor estavam na melhor das videiras, aquela que produziria fruto abundante. Por isso é tão importante a ceia do Senhor. Por isso tem tanto valor agregado na fé. Não porque tomamos um pão e um cálice, mas a mutualidade, a humanidade nossa exposta pela nossa fraqueza. É hora do homem examinar-se a si mesmo. E então tome do pão e tome do cálice. Porque se ele se examinar e se sentir adúltero, não posso. Porque se eu tomar do pão e do cálice, contamino o pão, contamino o corpo de Cristo. Sou réu dessa malignidade. Se ele olhar e ver que é um ladrão, não posso. Por quê? Porque estou contrário a toda a ação de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si. Veja, Senhor, eu sou fraco, sou necessitado de Ti. Preciso de Tua graça. Mas tenho olhado firmemente para o autor e consumador da fé. Venha à mesa, é para você esse momento. Celebrar. Veja o que Jesus está dizendo, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus afirma, gente, vocês estão limpos. A palavra, assim como o agricultor limpa, poda, corta a videira para que ela dê mais fruto. O Senhor Jesus diz que a palavra é a poda da nossa vida. Ele diz que isso limpa. Porque se não podar a videira, ela não produz. Meu filho, não produz. Dá meia dúzia de cacho e falta ainda alguns grãos ali no meio daquele negócio. Fica faltando. Não consegue. E se deixar mais um ano, fica azedo. Não há quem coma. Uva ruim. Uva ruim. Morreu uma senhora lá no Urubici, tempo que eu era piá, e ela tinha um parreiral grande atrás, a irmã Olga, lá da igreja, e passou até os filhos tirarem a cerca, venderem a propriedade, ficou aquela parreira produzindo uns 3, 4 anos. Gente, a gente ia naquela parreira e comia uvas deliciosas. Depois de 4, 5 anos, a gente entrou naquele terreno e vimos aquela parreira feia, amarelada, grãos que não tinham nenhuma expressão, mas veio na cabeça, puxa, tinham uvas muito boas, e quando eu peguei um cacho, que uvas ruins, só para fazer vinagre, nem um vinhozinho, uma cachaçinha, não dá para aproveitar nada, terrível. E eu disse para o pai, por que essa geringonça aí não está funcionando mais? E então meu pai disse, meu filho, é porque não podaram ela. Se não podar. E então o homem que comprou, deu para um caseiro, e aquele caseiro arrancou, que ficou só o cepo da videira. Tirou tudo aquilo. Eu disse, aquele parreiral tão bonito, se acabou tudo.
Mas o que aconteceu no ano seguinte? Nós estávamos de novo usufruindo as melhores uvas que tinham naquele parreiral. Por quê? Porque quando se é tratado e para ser limpo, ainda que eu chegue a ficar no cepo, isso vai ser muito bom para mim. Quando eu entendi o Evangelho e entrei neste contexto, a minha oração foi ao Senhor: Senhor, ainda que eu precise virar um cepo, ainda que sobre apenas o talo com as raízes, mas me dilacera todinho, mas não me deixe eu morrer infrutífero, sem ter gosto, sem dar sabor, sem ter vida. A palavra do Senhor diz, versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Que coisa linda! Ninguém pode produzir nada se não estiver ligado a Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Veja bem, irmãos, aqui temos duas coisas nesse texto. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Tem muita gente longe de Cristo e pensa assim: pastor, isso é uma condenação, que eu vou morrer. Não, meu filho. Quem não está ligado em Cristo, o único suprimento que ele tem é secura. Ele não tem mais nada na sua vida. E sabe o que é estar ligado da videira? É secar, 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 até virar um graveto extremamente seco. E aí o que é que se pega? Amontoa-se todo aquele monte de graveto seco e lança onde? No fogo, para ser destruído. Quem não está em Cristo não tem como usufruir alguma coisa, porque vai usufruir secura. Não tem escapatória. Versículo 7, vem a solução para nós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que condição? Vou pedir tudo que vai acontecer. Veja a condição da palavra: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Se você for apto praticante da palavra de Deus, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E se isso acontecer, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu. A ligação desse fruto, ou melhor, a ligação da seiva que vai transpor, vai fazer com que nós usufruamos o que de Deus? O seu amor, a ponto de o Senhor Jesus dizer: permaneçam no meu amor. É para nós permanecermos no amor dele. Por quê? Porque se guardarmos a sua palavra no nosso coração e ainda respondermos a essa palavra, então o amor de Deus estará presente de forma perfeita na nossa vida. E se esse amor estiver de forma perfeita nas nossas vidas, então, diz o texto sagrado, haverá o amor do Pai abundante na nossa vida. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus estava ensinando isso detalhadamente para os discípulos, para quê? Para que os discípulos usufruíssem do amor, da presença, da glória de Deus.
Jesus usufruía com o Pai, uma coisa só. E ele diz, eu estou partilhando. Veja bem, gente, o que Jesus usufruía com o Pai, ele está agora partilhando, para que nós possamos usufruir como corpo, junto com Cristo, num lugar chamado Igreja do Senhor. Isso é uma loucura? É, mas é a mais pura da verdade. Deixe o seu dedinho aqui, abra lá em Romanos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18. Paulo nos avisa que nós não temos outra circunstância ou situação, senão estarmos ligados em Cristo. Romanos 7, 18 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o completamente diferente do que nós acabamos de ver, o que Jesus diz. Aquele que está em mim é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que recebe o amor do Pai, assim como eu guardo os mandamentos de meu Pai e recebo o seu amor e permaneço nele. Assim nós também recebemos de Deus. Mas quando nós rejeitamos, nós recebemos secura. E qual é o valor dessa secura no nosso coração? O que está dizendo o texto sagrado? Porque eu sei, é o apóstolo Paulo falando, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Todos nós sabemos o que é fazer o bem, mas não conseguimos praticá-lo. Por quê? Porque só conseguimos praticar o bem se estivermos ligados em Cristo. Temos outra escolha? Não temos. Temos outro jeito? Não temos. Não temos, porque a única ação de Deus é manifestar este poder tremendo de mudar completamente a nossa ação para a percepção dessa vida de Deus, manifestada com a ação de Deus, transformando e nós rejeitando todo o tempo a nossa carne e assumindo todo o tempo as ações de Deus sobre nós. Romanos capítulo 12. Versículo 3. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com equilíbrio, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida do quê? Da fé. A fé vem por onde? Por onde? A fé vem pelas orelhas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que Jesus falou lá em João 15? Quem permanece em mim? Quem guarda os meus? Guardar os mandamentos de Deus, saber decor. Guardar está muito acima disso. Está numa prática efetiva, diferente dos que estão na carne, porque Paulo está afirmando, que nós vimos agora no capítulo 7, 18, que eu sei que no meu corpo, eu sei que na minha carne não reside bem nenhum. Se não existe bem algum, como eu posso reagir diante de Deus com uma ação de carne? Não posso, então eu tenho que reagir diante de Deus na fé. Por isso a ceia do Senhor. Eu preciso reagir pela fé. Eu preciso estar em comunhão com o corpo. Embora não durma, embora não coma, embora não tome café com todo mundo. Eu preciso ter uma consciência de corpo e de identificação de reino de Deus, de santidade, de identificação com o Senhor. Não apenas de ouvido, mas de prática. E quem ouve e pratica, a Bíblia diz que agrada a Deus, permanece nele, recebe o amor de Deus e tem uma vida no gozo do Senhor.
cheio da presença do Senhor. E o que ele diz? Esse agora que tem o gozo do Senhor, esse que tem a presença do Senhor, esse agora é alguém que precisa estar com o coração manifestado pela medida da proporção da fé. Por quê? Porque a carne continua gritando. E aí a Bíblia diz que nós precisamos pensar com moderação. Porque nós entendemos as coisas de Deus e pensamos, eu já conheço Jesus, eu estou no céu, está tudo beleza, eu estou granfo nesse negócio. Não é bem assim não, meu filho. Se a Bíblia diz, olha só, se a Bíblia diz que é para ninguém pensar de si mesmo além do que convém, é sinal que nós pensamos além. Senão o Espírito Santo não ia inspirar uma coisa, o manual do proprietário sabe bem certinho os defeitos e o que precisa fazer. É ou não é? Tem um manual lá para você ver. E a Bíblia é um manual porque Deus sabia profundamente que entre a fé e nós pensarmos mais, nós pensaríamos mais e não optaríamos pela fé. Mas Jesus está dizendo que a fé é que vale. Optar pelos nossos desejos e vontades não vale nada. Porque não existe bem algum. Eu sei o que é para fazer, mas não consigo efetuá-lo. Não consigo realizá-lo. O que diz mais? Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Glória a Deus por isso. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em quem? Em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Fé sobre fé. A fé de quem é obediente à presença do Senhor, agora a fé manifestada pelo dom. Seja segundo a proporção da fé. Versículo 7. Se ministério ou serviço, tem outras traduções dizem, dediquemo-nos ao ministério. É para você se dedicar, fazer bem. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que ensina tem que fazer o quê? Pesquisar, estudar, orar, jejuar, se desdobrar, para ensinar com esmero, com qualidade, ensinar com profundidade. É isso. Bom. Que mais? Versículo 8. Ou o que exorta, faça com dedicação. Exorta o muleta. O cara está caindo, ele segura o cara e caminha junto com ele. Isso é exortar. Exortar é andar junto com quem está cambaleante. É o crente muleta, ajuda o outro, está com as pernas fracas, ele junto, irmão, digo, vamos junto, cara. Se o cara não pode mais, é o crente cadeira de roda. Senta aí, irmão, que eu carrego você. Isso é o que exorta. Que diz mais? Com dedicação. Por que dedicação, o que exorta? Dá para o cara precisar de uma muleta? Enquanto não tiver curado, precisa da muleta. Quando o cara não puder andar, precisa da cadeira de roda. Dedicação, por quê? Vai tomar seu tempo. Se envolver, meu. Que mais? O que contribui com liberalidade. Gente, já imaginou? Paulo está falando de dom. Ele diz que tem dom na igreja que é contribuir. Já imaginou, cara? Ele está dizendo que nós somos um monte de corpo. Nós somos um corpo só, um monte de membros. Cada um tem uma função diferente. A função do irmão é contribuir. Já imaginou o cara? Ele fica maquinando o dia inteiro para contribuir. Dá para imaginar uma coisa dessa? O pão duro diz, Deus me livre de um dom desse, né, Senhor? Aí Deus lá do céu disse, é esse que vai ganhar, seu tentado. Imaginou que luta? A Bíblia diz que ele só vai se realizar pela fé diante do Senhor se contribuir. E contribuição aqui é suprir com liberalidade. Sabe o que é ser liberal? É contribuir muito além das suas posses. Contribuir muito além
do que nós fazemos. É alguém que ele é superior em todas as áreas. Esse dom a gente não acha na igreja, que miou, que acabou esse dom. Você conhece alguém que tem dom de contribuição? Fala para o pastor, que ele não sabe não. Não conheço. Conheço irmãos fiéis, conheço irmãos que ajudam, conheço irmãos mais misericordiosos, irmãos com coração cheio de compaixão. Mas irmão, dom de contribuir, nesses dias, ele só contribui para ganhar 100 vezes mais. E não estão fora, cara. Nas minhas andanças como pastor, eu lembro do irmão João, lá do Estreito. Aquele homem ficava os últimos bancos da igreja. Era absurdo o que Deus fazia na vida dele. Turrão, teimoso, cheio de virtudes. Mas tinha um coração que nós não podíamos negar. Ele era alguém que Deus deu dom para ser liberal. E eu nunca vi daquilo. Deus movia cada coisa. Aquele irmão, ele trabalhava na área de ortopedia, bota mecânica, quem não tem perna, bota próteses no hospital lá de Florianópolis. Ele ficava ali fazendo. Ele disse, pastor, eu vou abrir na época que ele falou para outro pastor, eu vou abrir um mercadinho. Passava a Via Expressa, se você baixar a Via Expressa, quando está chegando em Florianópolis, tem uma passarela. Quem já passou do Angelone, a primeira passarela que tem, se você olhar para a direita, vai ver um mercadinho lá. É o dele, o irmão João, está lá até hoje. Só que uma coisa estranha, irmão João. Vou abrir um mercadinho, eu digo, irmão, vou abrir um mercadinho aonde, irmão João? Eu vou abrir um mercadinho, uma salinha lá, vou abrir uma portinha virada para a rua. Eu fiquei, irmão, na Via Expressa, cara, ninguém para, bicho. O mercado dele daqui lá no portão do pastor Nena. Longe. Eu disse, o que ele vai fazer com um mercadinho aberto lá? Ele disse, não, pastor, que daí vai entrar um dinheirinho mais. Não, era o pastor na época, não, vai entrar um dinheirinho mais, umas coisas, e aí nós vamos ajudar mais. Ele já tinha o sustento dele, ganhava bem, funcionário público. Não, mas eu quero montar um negócio para ter mais, para ajudar mais. E eu disse, a história, né, me contaram, eu disse, então faz, irmãos. Quando eu cheguei no Estreito, ele já tinha o mercadinho dele lá. Uma caixa de banana, uma caixa de laranja, eu ia lá visitar ele de vez em quando. Umas coisas assim, 2 quilos de açúcar, 3 de feijão. Era para o pessoal dali do bairro. Não tinha ninguém, ele sozinho. E não sei, por cargas d'água, descobriram um terreno baldio em cima e começou a montar uma favela ali do lado de Florianópolis. E virou um favelão atrás. E você pensa que os pobres são os mais mal pagadores? Não, meu filho, os favelados eram os que pagavam em dia. Tinha o caderneta com o irmão João. Fazia o rancho, e o irmão João foi aumentando o comércio dele, cara, no meio do nada. E a favela aumentando, e o comércio aumentando, e a favela aumentando. Hoje em dia é uma boca preta lá, conhecido, Vila Aparecida. Quando tem uns mortos lá, com a boca cheia de formiga, é ali, bem pertinho da casa do irmão João, dava uns tiroteios lá. Ele também assaltava, uns ficavam bravos vezes com ele, ia lá e assaltava ele. Ele nunca teve problema para isso. Mas a coisa mais absurda, ele montou um mercado onde ninguém imaginava que poderia dar alguma coisa. E sabe o que fez? Está até hoje lá. E o irmão João ficava no final do culto, era uma coisa absurda, sentado olhando para ver quem era desesperado na igreja. Se tivesse um cara assim meio a mal, ele pegava um dinheiro e no bolso da pessoa. Onde é que o homem daquele ficava? O dia inteiro maquinando para ver quem é que precisava alguma coisa. Tinha campanha de missões, o irmão João vinha chorando. Dinheiro para missões. Nunca eu vi alguém, e a igreja do Estreito construiu um prédio gigante, alguém que contribuísse todo culto como o irmão João fazia. Com liberalidade. Nunca pediu nada em troca, nunca fez nada, nunca disse nada. E às vezes ele dizia para mim, Silas, eu gosto muito daquele menininho, já contei essa história na igreja aqui, aquele menininho ali, quem é? Digo, o Mateus. Passa amanhã cedo lá em casa. Cedo dele era 6h30, eu tinha que estar lá. Ele disse, passa amanhã cedo que eu quero dar umas compras para ele. E eu passei lá 6 e pouquinho,
fizemos um baita de um rancho, e quando eu fui para casa, 7h30, eu bati na casa do Paulo. Parco o carro, buzino, o Paulo abre assim a porta, cara, 7h30 da manhã, que é o doido que vem me visitar, né, cara? Na segunda-feira, 7 horas da manhã. Ele abriu assim a cortina, olhou para mim, botou a cabeça para fora, digo, Paulo, vem cá me ajudar, já estava aberto, com as mãos cheias de compra. Quando ele viu assim no portão, eu com as mãos carregadas, carne, frango, arroz, feijão, shampoo e tudo mais, o Paulo começou a chorar. Daí eu digo, agora é hora de chorar, carrega isso aí, meu filho, depois tu chora e me conta por quê. Carregamos aquele peso tudo, cara, cheio, enchemos. Ele disse, irmão Silas, não sabe, eu abri hoje, ele estava desempregado, eu tinha meio pacote de macarrão e uma lata de sardinha para comer, e eu me joelhei e disse, Senhor, eu sei que o maná não amanhece, mas como eu queria abrir a janela e olhar a grama e ver que o Senhor providenciou para mim algo extraordinário. Eu terminei de orar, tocou a buzina, e eu abri a janela, a grama não floresceu, mas estava um carro cheio da provisão do Senhor. E eu lembro do irmão João colhendo, vai isso, não, ele tem esposa, vai levar esse shampoo, e aí eu dei o shampoo, ele ficou olhando para o shampoo, o Paulo começou a chorar de novo, eu disse, Paulo, por que está chorando? Ele disse, irmão, o shampoo que a minha esposa usa, é esse aqui. Cara, o irmão João não sabia nem que a mulher usava shampoo. Mas a hora que foi passando o carinho, isso é importante, isso aqui é muito importante. Deus, quando move alguém, Ele move para uma identificação plena. Por que não temos mais isso nos nossos dias? Sabe por que não temos isso, queridos? Porque não usamos os dons que Deus nos deu. Porque não abrimos a janela para ver a grama cheia do maná que desce do céu. Porque não cremos mais que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que possamos imaginar. Porque é muito mais fácil nós permanecermos em nós, sabendo que temos que fazer, mas sabemos que não vamos fazer, porque na nossa carne não reside bem nenhum. Ou vamos estar ligados em Cristo e vamos obedecer e ver o que a palavra diz. E o que ela diz? Sem mim nada podeis fazer. O que preside com diligência, cuidado. Quem exerce misericórdia com alegria. Misericordioso, pegar o quebrado, pegar o lascado, pegar o estrupiado e cuidar. Eu lembro de uma irmã que era enfermeira, que ela mais gostava de pegar aquele pessoal tudo arrebentado. E nós tínhamos o trabalho da madrugada, nós íamos para a rua, ia cortar o cabelo. Pastor J cortava o cabelo da turma, que tinha um cursinho de cabeleireiro, e tinha um furo, irmãos, que caberia mais ou menos metade do meu dedo no crânio dessas pessoas. Que o piolho ele vai comendo, ele vai para dentro, se você não sabia disso. E nós tínhamos que tratar aquilo. Aí vem a irmã misericordiosa. Gente, sem exagero, daqui na bateria tu sentia a podridão de um homem vivo apodrecendo. E a irmã com o nariz em cima, arrancando aquela bicharada. Feliz da vida, botando refucina. O cara saía que parecia um torcedor da Holanda. Saía alaranjado, parecia uma laranja mecânica. Cabeça toda vermelha. Tratava aquilo que ninguém queria tratar. Dificuldade, ia trabalhar com o pessoal, os pés que era só bicho do pé, botava o pezinho no corpo, tirando os bichinhos, que coisa bonita, né? Misericordioso. Isso não tem mais no nosso meio. A gente paga tudo, muito mais fácil. A gente paga para o missionário fazer isso, a gente paga para os outros fazerem isso. A gente não deixa mais a fé florescer em nós, para que Deus se alegre e possa ver em nós frutos do trabalho do seu Filho em nós.